Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula de álgebra linear. Nesse vídeo, trazemos a segunda parte da aula sobre operações com subespaços. Sejam W1 e W2 subespaços de V. Diremos que W1 mais W2 é soma direta se o subespaço W1 intersecção com W2 for igual ao subespaço nulo, ou seja, o subespaço intersecção tem apenas o vetor nulo. Nesse caso, denotaremos por W1 mais bola W2. Como vimos anteriormente, a soma W1 mais W2 é um subespaço, mas essa soma pode não dar o espaço todo, ou seja, W1 mais W2 pode não ser todo o espaço vetorial V. No caso em que a soma é direta e dá todo o espaço V, diremos que V é soma direta de W1 com W2 e vamos escrever V igual a W1 mais bola W2. Vejamos então o seguinte exemplo. Consideremos os dois seguintes subespaços de R2. W1, formado pelos vetores de R2, tais que x mais y é igual a 0, e W2, formado pelos vetores de R2, tais que x menos y é igual a 0. Mostremos então que R2 é a soma direta de W1 com W2. Então, nós queremos mostrar aqui que R2 é igual a W1, soma direta, mais bola, com W2. Para mostrarmos isso, devemos mostrar duas coisas. Primeiro, que R2 é a soma de W1 com W2, ou seja, todo vetor de R2 se escreve como uma soma de um vetor W1 com o vetor W2, de tal maneira que o vetor W1 pertence ao subespaço W1 e o vetor W2 pertence ao subespaço W2. E devemos mostrar também que a intersecção, o subespaço intersecção W1 com W2, tem apenas o vetor nulo, ou seja, é o subespaço nulo. Vamos então mostrar inicialmente que R2 é soma de W1 com W2. Um vetor V pertence a W1 mais W2 se e somente se esse V pode ser escrito como uma soma de um vetor W1 com um vetor W2, de tal maneira que o vetor W1 pertence ao subespaço W1 e o vetor W2 pertence ao subespaço W2. Bem, essa igualdade nos leva à seguinte equação. xy, vetor arbitrário do R2, igual W1 morando em W1. Os vetores que moram em W1 têm o formato y igual a menos x. Ou seja, eu vou ficar com o vetor da forma x1 menos x1. E o vetor W2, por estar no subespaço W2, tem a forma y igual a x. Então, ele vai se escrever na forma x2, x2. Esta equação nos leva ao seguinte sistema de equações lineares. x1 mais x2 igual a x, menos x1 mais x2 igual a y. Esse sistema é equivalente a x1 mais x2 igual a x. Adicionando a primeira equação à segunda, eu vou ter x1 menos x1, 0, x2 mais x2, 2x2. x mais y no segundo membro. Da segunda equação, tiramos que o x2 se escreve como x mais y por 2. Guardemos esse resultado. Isolando este resultado na segunda equação, na primeira equação, temos x1 mais
x mais y por 2 é igual a x. Isso nos leva a x1 igual a x menos x mais y por 2, o que resulta em x1 igual a x menos y por 2. Guardemos também esse resultado. Observe que o sistema de equações lineares foi um sistema possível e determinado. Isso significa, então, que todo vetor do R2 pode ser escrito como uma soma de vetores de um vetor de W1 com um vetor de W2. Ou seja, qualquer que seja o xy, qualquer que seja o vetor xy, ele pode ser escrito como... Vamos ver como é que era o vetor W1. x1 menos x1, ou seja, x menos y por 2, vírgula, menos x menos y por 2. Somado com vetor de W2, x2, x2, ou seja, x mais y por 2, x mais y por 2. X mais y por 2, vírgula, x mais y por 2. Novamente, vamos destacar. Observe que esse vetor com esse formato mora em W1. E esse vetor com esse formato mora em W2. Portanto, acabamos de mostrar que W1 mais W2 é igual a todo o R2. Então, já mostramos que V é soma de W1 com W2. Agora, para mostrarmos que essa soma é direta, falta mostrar que a subespaço intersecção tem apenas o vetor nulo, ou seja, é o espaço nulo. Vamos, então, à segunda parte. Vamos determinar W1 intersecção com W2. Por definição, um vetor V pertence à intersecção de W1 com W2 se e somente se ele atende à restrição do subespaço W1 e também atende à restrição do subespaço W2. Ou seja, o vetor da intersecção ele atende à condição x mais y igual a 0 e também deve atender à condição x menos y igual a 0. Então, x mais y igual a 0, x menos y igual a 0. Esse sistema é equivalente a, repetindo a primeira equação, eu tenho x mais y igual a 0. Somando a primeira equação com a segunda, eu vou ter 2x, y menos y, 0, e no segundo membro eu tenho 0. Ora, dessa segunda equação, eu tiro que o x é 0. Guardemos, então, essa informação. Substituindo x igual a 0 na primeira equação, eu tenho 0 mais y igual a 0, onde eu recebo que o y é 0. Ou seja, um vetor que pertence à intersecção, se V pertence à intersecção, então ele é da forma 0, 0. Portanto, acabamos de mostrar que W1 inter W2 é o subespaço nulo. Tem apenas o vetor nulo. Bem, uma vez que V, ou seja, R2, é soma de W1 com W2 e W1 intersecção com W2 só tem um vetor nulo, portanto, R2 é igual a W1 soma direta com W2. Na resolução do exemplo,
observamos que obtivemos um sistema de equações lineares possível e determinado. Isso nos leva, então, ao seguinte resultado. Existe uma única maneira de escrevermos um vetor V com a soma de um vetor de W1 com um vetor de W2. Ou seja, para todo V em R2, V se escreve como essa soma. Ou seja, qualquer que seja o xy, ele vai ser a soma de um vetor com o formato x menos y por 2, vírgula, menos x menos y por 2. Observe aqui que a segunda entrada é menos a primeira, portanto, ele pertence a W1. Somado com o vetor x mais y por 2, vírgula, x mais y por 2. Perceba que a segunda entrada é igual à primeira, portanto, ele pertence ao subespaço W2. Então, todo vetor V se escreve como a soma de um vetor de W1 com um vetor de W2. E esta equação nos dá exatamente o formato desses vetores W1 e W2. Particularmente, consideremos o vetor 2 e 1. Veja, 2 e 1 é um vetor do R2. Então, ele pode ser escrito da seguinte forma. Meio menos meio. Perceba que nós pegamos 2 é o x e y é 1. 2 menos 1, 1. 1 meio. 2 menos 1, 1 meio com sinal negativo. 2 mais 1, 3 sobre 2. 2 mais 1, 3 sobre 2. A discussão desse exemplo e o resultado a seguir mostram importante propriedade da soma direta. Vejamos então. Seja V um K espaço vetorial e W1 e W2 dois subespaços de V. Então, V é soma direta de W1 com W2 se e somente se cada vetor de V se escreve de maneira única, como uma soma V igual a W1 mais W2, onde o vetor W1 pertence ao subespaço W1 e o vetor W2 pertence ao subespaço W2. Observe aqui que nós temos um se e somente se. Então, se é soma direta, se escreve de maneira única. Se se escreve de maneira única, é soma direta. Ok? Os convido, então, também a fazer a demonstração desse teorema. Para exercitar os conhecimentos trabalhados nesse encontro e discuti-los na aula presencial, propomos a resolução da questão 9 da lista de exercícios 1 do espaço vetorial. Essa lista de exercícios está disposta no site Joab S. Silva, na pasta Álgebra Linear 1. No site também estão dispostos os slides utilizados nesses vídeos. Encerramos aqui a aula 3. Bons estudos!